Glória a Deus. Senhor presidente, senhor vice-presidente, toda a mesa diretora, senhores convencionais, esposas, saúdo a todos com a paz do Senhor. Quero transmitir a saudação do meu pastor, reverendo José Orisvaldo, que transmite um abraço ao pastor Bezalael, à mesa e à igreja. Queridos, eu quero tomar por base um texto muito conhecido, mas está no meu coração. Capítulo 5 do segundo livro do profeta Samuel, versículo de 8, segundo Samuel, capítulo 5, versículos 8. Para não me tornar redundante, só o versículo 8. O texto está escrito: porque Davi disse naquele dia: qualquer que feriu os jebuseus e chegará ao canal e aos coxos e aos cegos, que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará nesta casa. Queridos, tomando por base esse texto, tem uma experiência ou algumas experiências que eu quero tomar por base para falar-lhe sobre o poder de uma aliança. Quando a gente lê o texto, os amados hão de convir que a história sabemos de cor e salteado. A história de Davi tem algumas experiências particulares, até porque, quando nós analisamos o contexto, deparamos-nos com 3 pontos: fidelidade, lealdade e gratidão. Eu quero me ater nesses 3 pontos: fidelidade, proveniente de fé, lealdade e gratidão. Os irmãos hão de saber que Saul chegou ao ápice do seu reinado, a ponto da Bíblia está registrado que Deus gostou do que viu, do que ele fazia, e o próprio Deus decidiu ratificar, confirmar a sua dinastia para sempre. Porém, no momento decisivo, Saul decepciona. Então, em síntese, Deus vai em um lugar simples, sem expressão, e enquanto Saul é perturbado espiritualmente, o nome chamado Davi é soado aos seus ouvidos, E quando o nome soa, é construtivo, uma referência de um louvor, de um cantor que louvava diferente, com unção. E ali surge o primeiro encontro. O que nós observamos é que as experiências que Davi galgou com o rebanho trouxe-lhes alguns pontos positivos. Até hoje, quem vai nos campos de Boaz, até hoje, século 21,
obviamente, geograficamente, com algumas mutações, você não vê nada que atraia. Até hoje, você, rapaz, como é que alguém vai escolher um obreiro daqui? Pela simplicidade do local. Então, sintetizando, é dali que Deus vai apresentar de forma definitiva Davi a Saul. E olhe que Saul tinha chegado a um ápice tão alto que compuseram um hino nacional em sua homenagem. Diz o texto bíblico que quando eles voltavam da guerra, de forma conjunta, coletiva, as mulheres de Israel enalteciam a braveza, a coragem de Saul, dizendo: Saul matou seus milhares. Este era o hino oficial para tempo de guerra. Aí agora, com o advento de Golias e dos filisteus, então Deus não vai apresentar mais agora Davi a Saul, mas a todo o exército. Com a vitória de Davi sobre Saul, o exército conhece Davi e, consequentemente, a notícia se espalha e todo o Israel conhece a bravura, a coragem de Davi. Então, em síntese, a Bíblia nos diz que por conta desse sucesso, o hino teve que mudar. Colocaram uma estrofe a mais. E essa estrofe, meu amigo, deu problema. Porque agora, quando voltavam da guerra, Davi, Saul e o exército, as mulheres cantavam o hino, mas acrescentavam a estrofe: Saul matou seus milhares e Davi seus 10 milhares. A estrofe é problema. Outro dia, geralmente quando o meu pastor está no culto, na minha retaguarda, eu não ensino, eu prego. E um dia alguém importante me perguntou: por que você nunca ensina? Eu digo: a senhora acha que eu não tenho juízo? Eu vou ensinar a igreja com o meu pastor atrás de mim? Vai se aparecer uma estrofe a mais. Eu já vi muita gente quebrar a cara por isso. E os irmãos também têm conhecimento. Agora Davi é ovacionado, tem uma participação no hino, e isso causa ciúmes no coração de Saul. Então, quando Saul enciuma-se, então agora qual é a atitude de quem tem ciúmes? Eliminar o oponente. Entendam cada ponto que eu vou falando. Nós estamos diante de homens que reverenciam. Porém, até hoje isso funciona assim. Você se tornou uma ameaça entre, não generalizo, mas de uma maior parte, a maior investida tem que eliminar, é uma ameaça. Então Davi se tornou uma ameaça, não só para Saul. A ameaça agora de Davi é para toda a dinastia. Porque o futuro rei, legalmente, na ótica da monarquia humana, era Jonatas. Depois de Jonatas, era Esbozete. E depois de Esbozete, o neto de Saul, Mefibosete. Então já havia uma dinastia cujo próprio Deus quase que ratifica anteriormente. Então, o que é que vamos fazer agora? Eliminar Davi. O interessante, irmãos, povo é povo. Aquele povo que ovacionava a Davi, aquele povo que cantava os seus 10 milhares, a estrofe
a ameaça, agora perseguido vai ser, porque Saul quer matá-lo. Quando Saul quer matá-lo, Davi fica sabendo a mudança de comportamento. Encontrou no Amasrizo. Então ele vai a Jonatas e toca no assunto. Os irmãos, no primeiro livro, capítulo 20, não quero ter detalhes, sei que os irmãos chegam já às 5 horas, mas os irmãos vão ver que o convênio entre Davi, ele vai falar com Jonatas no capítulo 20, de 13 a 16, ou antes no contexto. Ele diz, Davi diz a Jonatas que o pai de Jonatas quer matá-lo. E Jonatas não acredita. Não, Davi, você está enganado. O pai não quer lhe fazer mal. Vamos à festa. Não, eu não vou. Eu quero que você me libere para mim ir na casa do meu pai, celebrar a festa com meus irmãos e com minha família. Porque se eu for para a festa, seu pai vai me matar. Aí Jonatas diz, não é possível. Faça o seguinte, vamos fazer uma prova, bora. Você me libera, libero. E eu vou fazer mais, Davi. Se eu perceber se é verdade, eu vou te avisar. Então ali fizeram um acordo. Jonatas disse, se eu perceber que se o meu pai quer te matar, depois do terceiro dia da festa eu voltarei, pegarei a minha flecha e atirarei. E chamarei o meu servo e mandarei ele pegar a minha flecha. Se você ouvir eu dizer, corre porque a flecha caiu além de ti, é verdade, foge. Mas se eu disser que ela caiu antes, vem, porque é paz. Jonatas, candidato à sucessão, faz esse acordo com Davi. E ambos, Davi para a casa do pai, e Jonatas para a casa do rei, seu pai. A Bíblia diz que no primeiro dia da festa, tudo tranquilo, não havia, nem tocaram no assunto. Segundo dia da festa, o lugar de Davi continuava vazio. Aí Saul queria matá-lo ali, perguntou, Jonatas, cadê o filho de Jessé que não veio? Aí Jonatas assume a culpa e diz, pai, eu o liberei para ir celebrar com seu pai e sua família. O ódio no coração de Saul era tão grande que ele cegou a imagem do filho e atirou-lhe para matar. Veja o ódio, do rancor nascido por conta de uma chamada, de uma escolha, por conta de aplausos. Então, quando Jonatas vê isso, sabe que é verdade. E o coração dele entristece, porque ambos eram amigos. Então é quando a Bíblia fala, os irmãos vão encontrar no texto que eu falei, não vou ler, por questão do horário. Ele atira a flecha e grita, a flecha caiu além de ti, vai, corre. E Davi por trás do morro percebeu, e as lágrimas começaram a descer. Vem a Jonatas. Olha que coisa linda, gente. Se isso, não generalizo, fosse pontual em nosso meio, o sucessor legalmente, na ótica humana, porque o espiritual, ou seja, é mais difícil. O direito de suceder o pai era de Jonatas. Quando Davi vem, que ambos se abraçam, Jonatas abre o coração e diz, Davi, eu sei que Deus te deu o trono de Israel. Ele estava dizendo, eu não vou entrar no meio. Eu sei que quando o meu pai passar, é você que vai ser rei. Então, já que meu pai quer te matar, eu quero fazer uma aliança contigo.
Quando tu sentar no trono, reinar sobre Israel, se eu ainda estiver vivo, você não vai esquecer de mim? E se eu morrer ou já estiver morto, você vai cuidar da minha família, Davi. Aí Davi diz: sim, Jonatas. Fechar uma aliança. Se separam, e agora Davi vai ser perseguido pela maior autoridade política de Israel, o rei Saul. A Bíblia diz que os louvores, a Bíblia, na nossa mente, na questão contextual, não já se cantam mais a estrofe de Davi. Porque cantar a estrofe de Davi agora era a cabeça prêmio. A estrofe é tirada. O ovacionado se sente só. O que antes era aplaudido vai ter que viver de caverna em caverna. Os amigos que chegam a ele, você não queria na sua convenção? Endividados, amargurados, desprezados, só peça ruim. Se chega a ele, ele se torna líder de todos e vai fugir. E o interessante é que você não vê uma frase contextual, digna ou escrita, dele detratar ou denegrir a imagem de Saul. Porque a fidelidade é como um fio. Você segura numa ponta, o outro na outra, e ambos vão fazer de tudo para aquele fio não quebrar. Então observem que Davi tinha motivos, porque ele era justo, sincero, e não merecia perseguição. Ele poderia reclamar, denigrir a imagem do rei, mas ele tinha consciência que para chegar onde ele chegou, não foi por acaso, foi pelas mãos de Saul. Para ele sair do pasto, para ele sair dos campos de Boaz, para ele ser conhecido em todo Israel, foi Saul que fez ele, querendo ou não. Foi Saul que deu ordem para ele ser cabeça do exército, foi Saul que deu a filha para ele casar, foi Saul que contribuiu. Então ele teve a oportunidade de eliminar Saul. Eu tive o privilégio já de algumas vezes entrar na caverna, ver lá do campo de Moabes e passar aonde Saul entrou. E a história mostra pela veste dele que era frio. Meio de março, abril em Israel é frio de doer, ventania forte. Partindo do pressuposto que seja a data outra, mas era frio, que ele estava com a capa. E ele entra a Saul para fazer necessidade fisiológica. Agora, quem está no fundo da caverna, a oportunidade chegou, Davi e os seus companheiros. Observe que o texto diz que não foi iniciativa de Davi, mas de quem? Dos companheiros. Porque os companheiros, eles entraram de gaiato. E Davi foi chamado por Deus. Cuidado não ir na onda, gente, de quem entra de gaiato. Aproveitando do seu nome, da sua história, da sua posição. Aí eles chegam e diz: Davi, a hora chegou, agora arrebenta. Deus entregou Saul nas tuas mãos, vai lá, detona. E não é que o coração de Davi acreditou? Pegou a espada e disse: agora chegou a mesma hora, influenciado. Na hora, o coração volta, a mente volta a si, e ele entende, não, ele é escolhido de Deus, ele é ungido.
Aí só para a prova, cortou um pedaço da capa que acabava o frio de Saul. Cortou, botou no bolso e foi embora. Depois, quando o rei saiu da caverna, ele apresenta: olha, rei, se eu quisesse, você não tinha mais vida, porque Deus te entregou nas minhas mãos. Quer prova disso? Olha aqui, ó, um pedaço do teu manto que eu cortei. Um pedaço de manto, filho. Agora, qual foi o maior problema no fim da vida de Saul? Foi dinheiro? O que fez mais Davi sofrer quando ele envelheceu? O frio. Um pedaço da capa de Saul que ele cortou, já rejeitado por Deus. Então diga: companheiro, cuidado no que você faz, cuidado em quem você toca. O maior problema foi o frio. Nada acabava com o frio de Davi. Em suma, Davi, ele vai crescendo, correndo, dando uma de louco. Queridos, tem situação que o rapaz dá uma de doido, chega até a babar. Você já imaginou um futuro, um homem escolhido por Deus, uma situação? Olha o que é o ser humano, ele dá uma de doido, escumando feito doido. Passando todos os tipos de experiências. Mas olha como ele confiou em Deus. Em nenhum momento você vê ele denegrir a imagem de Saul. Ele tinha 1001 motivos, mas ele era fiel. Era dizendo para Saul: no coração você pode estar errado, mas eu prometi fidelidade e vou até o fim. Ele não denegriu a imagem do seu rei, que ainda o era, mesmo rejeitado. Então observem que chegou ao ponto que o próprio Saul se rende, pede perdão. Me perdoa, meu filho, eu agi como um louco. E acabou toda a perseguição. E ele não denigra a imagem do rei. Muito pelo contrário: ó rei, por que o senhor persegue um cachorro morto? Olha que ponto ele desceu. A Bíblia diz, em síntese, que Saul morre. A guerra vem, ele morre, e no mesmo dia a sucessão imediata de Jonatas. Você vê que quando a notícia chega a Davi, alguém que se autopromover, olha o que é fidelidade. Quem quis pegar fama de matar rei, achando que o coração de Davi ia se alegrar com a morte de Saul, perdeu a própria vida, porque quando disse a Davi que ele mesmo tirou a vida de Saul, ou seja, para ganhar ponto, para ganhar voto, Davi lançou os seus soldados contra ele e os praguejou, porque ele não deveria ter feito, e nem se tivesse feito com o ungido de Deus. Será que ele era fiel? Queridos, muitas vezes os nossos líderes fazem coisas que a gente não concorda. Mas o maior é quem tem direito de julgar o menor e não o menor o maior. Eu trabalhei 40 anos profissionalmente e o meu patrão dizia: Bento, a ordem maior acaba com a menor. Eu decidia alguma coisa, ele chegava e dizia: não, Bento, eu não quero assim, vá e mude. Não questionava. Sim, senhor, a ordem maior elimina a menor.
Morre Saul e a sucessão imediata. Saul morrendo, Jonatas morre. Agora só tinha mais dois na sucessão, na ótica da monarquia da casa de Saul: Isbosete e Mefibosete. A notícia da morte do rei e do filho, futuro sucessor, chega no palácio. Isbosete se defende e se segura, mas Mefibosete era pequeno e a ama dele era do interior. Eu não sei aqui no Piauí, mas no Maceió, Alagoas, eu tinha muitos parentes e amigas que passavam o mês na capital ou semanas. Por quê? Trabalhavam de babá, de empregada doméstica. Os ricos vinham, levavam, pagavam o salário, e no final da semana ou do mês eles vinham visitar a família. Segundo a história, a ama de Mefibosete era do interior, sofrido, chamado Lodebar. Então, quando a notícia chegou que Saul morreu e Jonatas morreu, ela, como cuidava do menino, sabia que o menino estava em ameaça. E para onde ir agora? Para onde ir? Para a terra dela, que ela conhecia, para esconder o menino. E a Bíblia diz que na pressa o menino cai e fica aleijado, coxo dos dois pés. Isbosete assume o poder. Os seus aliados o matam. E quem era a sucessão agora? Quem tinha direito a conquistar tudo da casa de Saul? Mefibosete. Mas a história tirou ele de cena. Observem que a história tira Mefibosete de cena. E a Bíblia mostra que nem Davi soube. A história trabalhou tão bonito que para até Davi, a casa de Saul acabou. A casa de Saul foi eliminada. Quando a casa de Saul é eliminada, na história, deixaram Mefibosete de fora. Aí a Bíblia diz, salvo engano, capítulo 5, versículo 10, do mesmo texto que nós lemos. O texto diz: e Davi se ia cada vez aumentando, crescendo. Enquanto Mefibosete, a casa de Saul, sai da história, Davi vai crescendo. A ponto de que se torna rei sobre todo o Israel. Imagina, se torna rei sobre todo o Israel. Capítulo 5, versículo 1. Agora não só era mais uma estrofe, era o hino inteiro. Agora ele tinha na mão o poder de dar vida e tirar vida. Ele agora vai se fortalecendo, fazendo aliança com os poderosos e reina a paz. E para que se lembra mais do perseguidor? Morreu, acabou. Infelizmente não é assim que ainda hoje acontece. A gente costuma esquecer das histórias de quem passou. Morreu, acabou. Lembrar mais para quê? Aí Davi vai conquistando, e agora, ponto principal, Jebus. Por quê? Água. Toda aquela guerra do Antigo Testamento até hoje em Jerusalém, Israel, era por causa da água. Água. Então eu vou conquistar as terras do Jebuseu, Jerusalém ou Jebus. E quando a notícia chega em Jebus, que o rei Davi, o grande rei Davi, ia entrar em Jerusalém ou Jebus, os líderes de Jebus mandam um recado para Davi: você, meu filho, não pensa que vai entrar aqui não. Até os coxos e aleijados têm força para vencer você. Aí Davi ficou tão irado, tão revoltado, que faz uma promoção.
no exército e diz: qualquer um de vocês que quiser conquistar Jebus comigo, tem que descer pelo canal. E qualquer um que acabar, tirar de cena os coxos e aleijados, cuja minha alma aborrece ou odeia, eu vou promover a capitão. E isso criou um alvoroço, que todos se motivaram. A Bíblia diz que eles entraram na cidade, conquistaram, e o impacto desta frase foi tão grande que se tornou um dito popular, uma alegoria: cegos e coxo nunca entram nessa cidade e nem na casa. Veja que isso veio de cima do rei Davi: cegos e coxo não entram nesta casa. Conquistou Jerusalém, fez a cidade de Davi, conquistou, cresceu, sentou no trono, agora está no poder máximo. Agora chegou no trono. Agora está no cargo que Deus prometeu. Para que lembrar mais do passado? Para que lembrar de quem me fez sofrer? Aí vem o capítulo 9. Capítulo 9 do mesmo livro, versículo 1. Está escrito, versículo 1. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul? A história tinha tirado todos de cena, gente. Para que eu possa usar de bondade de Deus para com ele, por amor a uma aliança que eu fiz, por amor a Jonatas. Lealdade, a fidelidade e a lealdade agora. A lealdade é um sentimento interno, espontâneo. Só que a lealdade quer dizer que eu tenho o dever de proteger o meu aliado, mesmo que eu não concorde com alguma coisa que ele faça. Mas se eu prometi lealdade, você viu agora nesta guerra Israel e Hamas, o que os Estados Unidos disse que o apoio a Israel, a aliança, a lealdade era incondicional. Mesmo não concordando com as decisões de guerra, mas não podia deixar, porque a lealdade defende o aliado, mesmo que não concorde com o que ele faz. Então Davi tinha tudo para tirar a forra. Eu vou me lembrar mais, Jonatas já morreu. Aí vem a gratidão, porque a gratidão é o reconhecimento de um favor merecido por alguém, mesmo que aquele alguém não esteja perto. Aí ele lembra. A lealdade vem. A história dizia: acabou. Ele tinha tudo para que se lembrasse de Jonas, só fúnebre. Se lembrar de Saul, só prova. Mas a primeira coisa: existe alguém ainda da casa de Saul? Para que eu possa descontar nas costas dele o que o avô dele me fez, ou o pai? Não. Para que eu possa usar de bondade. Nós estamos vivendo dias, eu já disse isso, gente, e nós estamos falando entre obreiros. Eu não estou aqui com crítica destrutiva, muito pelo contrário. Que nós desistimos tão fácil um do outro. A gente prega, a gente chora, a gente congrega na mesma igreja, mas a gente abre mão tão fácil de um outro. Só precisa saber de um erro, nem vai lá, já começa a descartar, já começa a querer quebrar a credencial. E esquece da história, que há uma aliança. E a aliança de Davi com Deus era de sal.
Segundo as Crônicas, capítulo 13, versículo 5, disse a descendência de Davi posterior: não sabeis vós que Deus fez uma aliança com a casa de Davi, seus filhos, e ela foi celebrada com a aliança de sal? Relacionamento duradoura. O sal perene. Então no Antigo Testamento, sempre que você vê a aliança de sal, era aliança duradoura. Então quando Davi lembra, comove o coração, lembra da aliança, mas o que é que o coração dele odiava? Coxo e aleijado. Dá para entender? Ele proclamou que virou jargão, virou alegoria em Israel, que coxo e aleijado o rei odiava. Está escrito. Não sabia mais da história. Aí agora, depois de muito tempo, quando tinha tudo para não lembrar mais, a mente traz à tona e ele faz essa pergunta para ele mesmo: será que ainda existe alguém da casa de Saul para que eu possa usar de bondade? Isso pegou tão forte que ele publicita. Ele manda procurar se existia alguém que soubesse de qualquer uma notícia da casa de Saul, que a história tirou de cena. Aí na procura, chega alguém e diz: ei, apareceu um que trabalhou na casa de Saul. Quem é? Ziba, traga ela aqui. Quando este rapaz chamado Ziba chega, e sabia também a alegoria, o jargão, o que odiava o rei pergunta: Ziba, ainda existe alguém na casa de Saul que esteja vivo? Olha o problema. Sabe o que é que ele diz? Existe, rei, existe um. Porém, o porém é uma conjunção adversativa. Não acopla, não conjuga. O que era que o rei aborrecia e odiava? Coxo e aleijado. E esse, além de ser coxo, era dos 2 pés. Existe, reis, porém é aleijado. Era para estar dizendo: rei, existe, mas não vai ter jeito mais não. Porque todos sabiam que cego e aleijado não entrava ali. Mas havia uma aliança de lealdade e fidelidade. Havia uma gratidão. Jonatas abriu mão da própria sucessão. Jonatas abriu mão da própria vida por amor a Davi. E agora, mesmo sem ele estar perto, o coração de Davi quebrou-se e disse: agora foi problema, né? Mas a aliança quebrou a alegoria. A aliança. Quantos no nosso meio estão descartados, gente, por jogo de poder e interesses? Mas diga para quem está ao seu lado: você pode estar coxo nos 2 pés, mas a aliança quebra e tira os defeitos. Prepara para voltar o teu lugar. Prepara para receber de volta tudo que é teu. Aleluia. Porque existe uma aliança. A aliança quebrou a alegoria. A aliança levou Davi a Lodebar pelos seus representantes. A aliança. Porém, Mefibosete não apresenta nada mais do que os defeitos. Ziba não apresenta nada mais do que os defeitos e a impossibilidade. Rei, tem, porém. O problema está no porém. Tem jeito, mas não serve mais. Serve sim. Por causa dessa aliança.
E agora ele não vai só entrar na cidade, ele vai sentar na mesa. Que goste, que critique ou não, mas a ordem da aliança e vem de cima, é o rei. Vai buscar ele, vai buscar ele, vai buscar ele, vai buscar ele. Segundo os historiadores, as mesas naqueles tempos não era como a nossa, era baixinha. E na mesa real tinha uma toalha bem grande. Ou seja, agora, querendo, concordando ou não, quando Mefibosete sentava, a toalha cobria os seus pés, consequentemente os seus defeitos. Quem olhava tinha que encarar no olho, porque a aliança elimina e esconde e aplaca os defeitos. Agora imagina, se você continuar, olha o que é que a aliança faz. Então olha para quem está ao teu lado, se for íntimo, e diga: não me deixa para trás. Mesmo que eu tenha alguns defeitos, mas existe uma aliança. Eu já disse algumas vezes, mas vem à mente. Um dia eu fiquei hospedado. Eu saindo daqui vou para a América, e eu fiquei hospedado na casa de um soldado americano. Hoje não sei, mas ele estava para adentrar no FBI, e ele guerreou no Afeganistão. E eu disse a ele: rapaz, como é que vocês têm tanta coragem? Bento, é o treinamento, é o preparo. O preparo é tão grande, Bento, que a gente, quando entra para o exército, vamos ser preparados a valorizar mais o outro do que a nós mesmos, a vida do outro mais do que a nós. Como assim? Ele disse: quando nós vamos para a guerra, a nossa função é proteger o companheiro. Enquanto eu protejo ele, ele me protege. A vida dele é mais importante do que a minha. Então, se eu perceber que vem alguma bala, algum perigo para a vida dele, quando eu não puder fazer nada, eu ponho-me na frente. Mas de repente a gente se esquece e ele é atingido. E quando ele é atingido, às vezes é tão grave que a razão diz: não serve mais. Mas a preparação, o ensino do rebanho, do exército, traduzindo, diz: ele ainda respira? Respira. Então se ele respira, vai lá, ainda serve. Põe ele no ombro e leva para a enfermaria, ainda serve. Ei, obreiro, olha para esse companheiro que está do teu lado e diga: se depender de mim, você não vai ficar para trás. Mesmo coxo, mesmo com defeito. A razão foi embora. A aliança venceu a razão, venceu a alegoria, venceu os defeitos. E Mefibosete entra na casa e tem direito de receber tudo que era de Saul, tudo que era de Jonathan, tudo que era da família, agora é seu, porque existe uma aliança, existe uma aliança, existe uma aliança. Aí a Bíblia diz que a sucessão: Salomão, Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jorão, Uzia, Jotão, Acais, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, Jeconias, Salatiel, Zorobabel, Abiúde, Eliaquim, Azó, Zadok, Aquim, Eliúde, Eleazar, Matã, Jacó, José. Capítulo 1 de Lucas, versículo 30. Maria, no teu ventre tu vai engravidar e terás um filho, chamará ele Jesus. Ele será grande e Deus vai dar a ele o trono do seu pai Davi. E o seu reino, ele vai reinar sobre a casa de Jacó, e o seu reino não vai ter fim. Aí Lucas 22, 20 e 22,
Melhor, 22, 20. Lucas 20, 22. Isso é 21. Lucas 20, 22. O que é que está escrito? A aliança de Davi era longa, era perene, era colossal. Mas agora a gente subiu mais um pouco e muito mais. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice e deu aos seus discípulos e disse: este é o cálice no meu sangue da nova aliança, que é derramada por vós. Não é mais sal, agora é sangue. E se no sal Mefibosete não ficou para trás, agora no sangue de Jesus é que você não fica mesmo. Se você pode ter chegado aqui, podem ter dito a tua credencial vai ser rasgada, vai não, porque existe uma aliança, existe uma aliança. Pensa como estamos tratando uma outra. Saia daqui debaixo da submissão dos pastores na minha retaguarda. Faz uma reflexão. Um dia você fez uma aliança com alguém, e por mais que você chegue no topo, no poder, por mais que você tenha razão, não deixa ele para trás. Vai lá. Se não sabe onde ele está, procura saber onde ele está. Existe uma aliança. Esta aliança foi tão forte que agora Mefibosete está na mesa, pastor. Aí Deus vem e manda uma fome de 3 anos consecutivos no palácio, no reino, em todo o reino. Davi esperou o primeiro ano, não entendeu, o segundo não entendeu, o terceiro não. Aí vai orar a Deus: Senhor, o que é que está acontecendo? 3 anos de fome consecutivos. Aí Deus disse: não é por causa de você, é por causa de Saul e sua casa. Ele matou os gibeonitas, que eu fiz aliança com ele por meio de Josué. Aí Davi chama, capítulo 21 do segundo livro de Samuel, chama os gibeonitas e se quebra. Diz: o que é que vocês querem de mim e do meu reino? Para que esta fome vá embora, porque Deus disse que é por causa da casa de Saul. Ele poderia dizer: é porque eu trouxe Mefibosete. Aí o gibeonita diz: a gente não quer prata, a gente não quer ouro, a gente só quer os filhos de Saul para sufocá-los, para enforcá-los. Nos dê tantos filhos de Saul, e aí a praga vai embora, a fome desaparece. Leiam aí para mim, 2 Samuel capítulo 21, versículo 10, salvo engano. Agora ele tinha mais uma chance de abrir mão de Mefibosete. Ele atendeu os gibeonitas. Ele deu os 6 homens, salvo engano, foi 7. 7 homens. Mas o versículo 10 é 21. Não, mas eu acho que eu estou errado. É o 8. É o 7, 21, 7. O que é que diz? Vamos lá, o versículo 6 diz: de 6 filhos se nos dê 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei:
eu os darei. Versículo 7. Porém, o rei poupou a Mefibosete por causa de uma aliança. Os sadios morreram e o coxo sobreviveu. A história tirou-lo de cena, mas a aliança colocou ele até hoje. Fique de pé por bondade. Se você tem intimidade, se estiver perto da esposa, abraça ela. Se não, abraça um companheiro e diz: eu nunca vou me esquecer, eu nunca vou deixar você para trás. Aleluia. Aleluia. Querido Deus,